Olá, pessoal, tudo bem? Então, questão sobre exame físico de fístula. E aqui ele traz vários achados do exame físico dessa paciente e ele quer saber qual dessas alternativas aqui é a melhor resposta diante desses achados no exame físico. Então, ele chama atenção aqui que o fluxo de sangue ele não está adequado. Isso acontece porque o alarme fica disparando e isso está fazendo com que o KTV desse paciente fique reduzindo, tá? Não esteja adequado. Além disso, o frêmito é leve e isso se mantém durante toda a extensão do acesso. E ele aqui é o teste da elevação do braço, a fístula ela colapsa como um todo, tá? Então, diante disso, o que é que o teste da elevação de fístula, quando ele colapsa, o que é que ele quer dizer? Quando a gente levanta o braço aqui, como vocês podem ver nessa imagem aqui, tá? Quando eleva o braço, a tendência é que o sangue que está dentro do acesso ela drene com mais facilidade aqui pelo leito venoso, tá? Pelo o retorno venoso ele fique mais fácil. Se isso não acontece, é porque provavelmente eu tenho alguma dificuldade de drenagem aqui, eu tenho alguma estenose que está impedindo que esse sangue de dentro do acesso acabe retornando com mais tranquilidade quando a gravidade está ajudando, certo? Então, o normal é ele colapsar. Se ele não colapsar, é porque ele provavelmente tem alguma estenose aqui nessa região, tá? Uma outra parte importante que ele fala é que, a princípio, ele fala que o frêmito ele é todo leve, né? A princípio, a gente espera que, se tem alguma estenose, esse frêmito aumenta, essa pulsação ela aumenta ali antes dessa estenose. Então, por exemplo, se eu tenho estenose aqui, eu espero que isso aqui fique dilatado, que ele fique mais pulsátil, e aqui nessa região vai ter um aumento do frêmito. Lá, pelo contrário, o frêmito ele é pequeno em toda a região, tá? Isso quer dizer o quê? Que provavelmente está tendo alguma dificuldade de entrar sangue nessa fístula e faz com que o frêmito fique todo pequeno ao longo da fístula, tá? Então, talvez sugira aqui uma estenose de influxo, não estenose de efluxo. Até porque quando ele levanta o braço, aí que colapsa mesmo. Talvez já está entrando pouco sangue. Eu levanto o braço, o retorno fica mais fácil ainda e esse acesso ele tende a colapsar. E se eu tenho um estenose de influxo e tem pouco sangue aqui, quando eu pulsiono esse acesso e tenta puxar o sangue, a pressão arterial fica muito negativa e a máquina alarma, eu não consigo otimizar o fluxo de sangue desse paciente. Então, aqui só para mostrar um pouquinho detalhado, né? O ideal, né? O pulso, a princípio, ele é para ser mole, com uma pequena pressãozinha, eu já consiga colapsar ali o acesso. Se mesmo eu tenho que botar uma força maior para colapsar, talvez significa que ele está tusto, eu estou tendo alguma dificuldade de escoar o sangue, de sair o sangue desse acesso. Então, se a pulsação é forte, né, a inspeção, se o acesso está muito tusto, se quando eu tiro a agulha ali fica sangrando muito, sugerindo que tem uma pressão dentro daquele acesso muito elevada, isso pode sugerir uma estenose de efluxo, uma estenose proximal ou ajusante, como a gente costuma chamar, tá? Se a pulsação é fraca, o acesso está plano, ou seja, sugerindo que não está chegando muito sangue aqui. Quando eu tento aspirar, não consigo aspirar justamente porque tem pouco sangue, então isso é estenose de influxo, ou distal, ou montante, ou então pode ser também uma outra possibilidade, além de influxo aqui, uma estenose aqui na anastomose, tá? Que também vai fazer com que o sangue aqui ele chegue pouco aqui no leito venoso, tá bom? Em relação ao frêmito, o mais comum é que tenha um aumento do frêmito justamente aqui na anastomose, ou então em regiões aqui próximas à obstrução, justamente mostrando que aqui o fluxo do sangue está turbilhonado e aí tem um aumento do frêmito. À medida que vai se afastando aqui da anastomose, cada vez mais o frêmito vai ficando mais contínuo, certo? Então, diante desses achados, o que é que a gente imagina? Que esse paciente ele tem uma estenose de entrada na fístula. Por quê? Porque é isso que faz com que ele funcione, a pressão fica muito negativa e eu não consigo aumentar o fluxo de sangue. Isso que faz com que ele colapse, né, o acesso quando eleva o braço e, a princípio, o frame faz com que, tendo pouco sangue entrando ali, o frame ele fique leve, né, e ele não altere ao longo ali do acesso. Na estenose saída aqui, né, seria uma estenose de fluxo, eu esperaria que ele não colapsasse quando levantasse o braço, e eu esperaria que tivesse um aumento do frêmito ao longo da extensão quando se aproximasse ali da estenose. Então, esse daqui está incorreto. Se fosse uma estenose de via central, eu esperaria que tivesse um edema de todo o braço, não iria colapsar aqui, o braço ia ficar todo edemaciado, provavelmente, já que a estenose ela é mais na região proximal, tá? E se fosse uma veia acessória, a veia acessória, na verdade, na maior parte das vezes, ela dificulta a maturação do acesso, porque fica fugindo ali o fluxo
né, do trajeto ideal, e isso faz com que o acesso ele acabe não se desenvolvendo da forma adequada. Mas tem um ponto importante do exame físico aqui que serve para a gente detectar a veia acessória, tá? Quando existe esse outro teste aqui, que é o teste do aumento de pulso, que qual é o normal? O normal é que, à medida que você oclui aqui, vai ter um aumento aqui da pulsação nessa região, certo? Se eu quero detectar onde tem uma veia acessória, eu vou ter que ir colocando, eu vou palpar aqui com o dedo, vou palpar aqui com o dedo, e eu vou palpando. Por quê? Porque se tem uma veia acessória saindo, vamos supor, dessa região aqui, quando eu apertar com o dedo aqui, vai aumentar aqui a pulsação. Se eu jogar para cá, o que, é que vai acontecer? Como está fugindo aqui, então, se eu estou apertando aqui, o sangue que está vindo aqui, ele vai passar para a via acessória e não vai aumentar o fluxo, certo? Então, é uma forma de detectar que esse paciente tem uma veia acessória, tá bom? Então, essa daqui é uma dica também para a gente detectar quando tem esse problema de uma veia acessória que está atrapalhando a maturação ali da fístula do acesso, tá bom? Até mais.